livro de Ageu, capítulo 1, versículos de 3 a 8. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vesti-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo em saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra que nós acabamos de ler. Por mais esse dia que o Senhor nos dá a oportunidade de, nesse momento, ó Deus, separarmos para o estudo da tua palavra, que venha edificar as nossas vidas, que vamos aprender nessa noite, ó Deus. Que o Senhor venha nos fortalecer, nos dar mais e mais, ó Deus, condições de viver conforme a tua palavra nos ensina, fugindo do que o mundo tem a nos oferecer, dos maus exemplos, e que possamos cada dia ser imitadores do Senhor, Deus. É isso que nós te pedimos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nosso boletim tem uma pequena história. Os 12 pratos. Diz que um príncipe tinha uma coleção de pratos que se orgulhava muito. E um dia desses, o seu servo, zelador, meio atrapalhado, esbarrou e quebrou um dos pratos. Ele gostava tanto desses pratos que condenou o tal do zelador à pena de morte. Um sábio, sabendo disso, tentou falar com o rei, se aproximou daquele rei e disse que queria ver aqueles pratos. E nessa hora, conta-se então que o sábio chegou lá e derrubou todos os pratos, quebrou os outros 11 pratos. E disse então este sábio: pronto, meu senhor, assim fica resolvido o problema da sua preciosa coleção. Agora podeis me mandar matar. Sacrifico-me em benefício dos que irão morrer no futuro, quando cada uma dessas peças for quebrada separadamente. Conta a história que o dono dos pratos, envergonhado, liberou tanto o seu servo como este sábio. Olhar uma história como essa, aparentemente é absurdo pensar que alguém pode valorizar mais um prato do que uma vida. Mas se nós pensarmos realmente no mundo em que vivemos, nós podemos ver sim que muitas pessoas valorizam as coisas mais do que a vida humana. Muitas pessoas têm trocado o mais importante por algo até de certa forma desprezível. Nós percebemos pessoas vivendo tão impacientes, quando o certo seria vivermos como tolerantes. Nós vemos pessoas cultas, mas que não são sábias. Toda hora nós percebemos pessoas extravagantes, exageradas, e com certeza é muito nosso desânimo em relação ao que vivem as pessoas.
Mas nós não podemos simplesmente desanimar. Nós temos que ser diferentes, renunciar a essa impiedade do mundo e viver de maneira sensata e piedosa. O nosso tema aos domingos tem sido imitadores. A ideia de sermos imitadores de Deus. E hoje eu não vou trazer nenhum exemplo pelo qual nós deveríamos imitar, mas eu quero falar a respeito de um exemplo que nós não devemos imitar. Porque dentro dessa ideia de ser imitador, constantemente nós precisamos fugir de imitar o que é mal. Para imitar o que é bom, é preciso começar não seguindo, não vivendo, sendo influenciado pelo que é mal. Deuteronômio 18:9, um versículo que está em nosso boletim, e diz: quando entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Essa frase é muito pertinente. Não procure imitar o que as nações praticam. Imitar as coisas repugnantes que as nações praticam. E a gente pode ver, irmãos, basta conversar com algumas pessoas, basta assistir um pouquinho de televisão ou entrar na internet, você vai ver que o mundo tem muita coisa ruim, que se nós não tomarmos cuidado, nós vamos imitá-las no lugar de imitar o que é bom. Hoje cedo na escola dominical nós falamos a respeito desta ideia, né, de sermos diferentes. Um mundo que tenta fazer uma igreja que aceite esse relativismo, essa ideia de tudo pode, essa ideia de um ser que muda todo instante. Nós não somos assim. Nós devemos entender que nós somos uma pessoa que tem um propósito, que tem um padrão firme e que deve seguir conforme esse padrão. O texto que nós lemos de Ageu, ele fala então sobre um povo que estava vivendo de forma afastada de Deus. Ageu viveu por volta do ano 520 a.C., e ele era contemporâneo de Zacarias. A época aqui, então, está relacionada às atividades do templo. Os judeus haviam retornado à terra prometida e era para reiniciar ou iniciar a reconstrução do templo de Jerusalém. Mas o que aconteceu com o povo? Aparentemente desanimados, abandonaram o projeto. E por quase 17 anos já não estavam fazendo o que deveriam fazer. Diante disso, Deus levanta então o profeta Ageu para pregar aquele povo sobre esse abandono da obra do Senhor. E quando nós lemos esses textos, nós percebemos como isto é atual. Como o que nós lemos aqui é realmente algo tão comum, vivido por nós, muitas vezes como uma igreja, que começa bem, que começa animado para servir ao Senhor, mas devagarzinho vai deixando de lado o que deveria fazer para cuidar de si mesmo, para cuidar de outras coisas e não compromisso com Deus. Versículo 4, nós encontramos aqui tempo de egoísmo. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas?
povo estava preocupado com as suas casas. Voltamos. Qual é a minha primeira preocupação? Vou arrumar um lugarzinho para mim. Vou construir a minha casa. Nada errado nisso. Mas o detalhe aqui é que diz casas apaineladas. O que seriam essas casas apaineladas? Casas que eram muito confortáveis, tinham formas de painel, destacar, mostrar-se como espetacular. Estavam construindo as suas mansões. Havia uma preocupação com o conforto, com o luxo e com a ostentação, com que os outros pudessem ver de suas casas. Se os irmãos observaram na leitura, por 2 vezes aparece aqui o profeta dizendo que eles deveriam lembrar do passado. Considerai o vosso passado. Aparece no versículo 7, considerai o vosso passado. No versículo 5, considerai o vosso passado. O profeta está tentando fazer com que eles tivessem à volta a memória. No passado, às margens dos rios da Babilônia, eles cantavam, sentavam e choravam, dizendo, lembrando-se de Sião, eles afirmavam, como poderemos entoar o canto do Senhor em terra estranha? E nesse mesmo passado, que eles clamavam tanto pelo templo, por estar junto do Senhor, eles chegaram a fazer compromisso. O Salmo 137 diz, se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Eles chegaram a falar isso. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se apegue a minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém à minha maior alegria. E agora eles estavam livres desse cativeiro, não estavam mais na Babilônia. E esqueceram. Quando estavam distantes, que saudade do templo. Estavam lá no templo, abandonaram o templo e foram fazer suas casas apaineladas. Tempo de egoísmo, em que muitos procuram a si mesmo. Eu disse que é bem comparável, né, com o que nós podemos viver hoje. Quando nós esquecemos das coisas do Senhor, quando nós esquecemos de buscar aquilo que é o mais importante, estamos tão preocupados com as nossas coisas, que não sobra tempo para as coisas de Deus, para o trabalho do Senhor. Este é um exemplo que nós não devemos imitar. Não devemos imitar. Nós percebemos que o mundo hoje vive esse eu, preocupação pessoal. Até mesmo no momento de louvor, parece que as músicas falam só sobre eu. Se nós olharmos, o próprio mundo fala tanto de pessoal, tudo é pessoal, computador pessoal, personal trainer, pessoal style, iPhone, Eufone, iPad, iMac. Como dizia Isaías, ai de mim, né? Não havia tanta essa preocupação como eu. Mas havia uma confissão maior. Segundo lugar, a indiferença. Nós percebemos aqui nesse mesmo versículo que nós já lemos,
Versículo 4. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto a casa permanece em ruínas? A casa do Senhor permanece em ruínas. Havia um significado especial no templo naquela época, mais do que hoje. Era o templo, local que o Senhor escolheu para habitar com aquelas pessoas. Aqui ele está dizendo que eles não tinham preocupação com Deus, indiferença em relação à presença de Deus. Voltaram e esqueceram. O compromisso deles desvaneceu por outros interesses. Como é fácil acontecer isso também, né, irmãos? Largarmos a obra do Senhor por outras coisas. Como aqueles irmãos do passado, esquecer compromissos que fazemos em alguns momentos. E talvez pedimos a Deus um emprego, e quando nós ganhamos o emprego, nós esquecemos de Deus porque estamos tão ocupados com o emprego. Outros pedem a Deus um filho, quando Deus dá um filho, não pode ir mais à igreja porque tem que cuidar do filho, porque o filho atrapalha a igreja. E assim por diante. Quantas vezes nos afastamos, trocamos Deus por outras coisas, envolvidos em outras coisas. E aí temos o descompromisso, a indiferença com as coisas de Deus. Tempo de insatisfação. Olha o que diz aqui a sequência. Versículo 6. Semeado muito, recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num sactel furado. Atual isso, não? Come e não se farta, bebe e não se saciam. A insatisfação. A insatisfação é uma doença tão grande. Quantos estão querendo mais? Nunca basta. As classes mais ricas estão sofrendo, talvez mais ainda do que outras, mas é uma doença que percorre a todo mundo. Nunca a classe rica sofreu tanto, porque as necessidades estão se multiplicando cada vez mais. E esse desejo insaciável. Hoje eu estava falando para a Nádia, né? Às vezes a gente era tentado a comprar só quando ia numa loja, saía, aí a gente falava assim, não vamos sair de casa que não gasta dinheiro, né? Hoje em dia você está deitado no sofá, você pega o celular, aí começa a ver lojas de compras aqui, compras ali, e você aperta um botãozinho, e 2 dias depois a compra chega na sua casa. Assustador. E aí parece que dá uma coisa assim, né? Eu preciso comprar. Eu brinco com a Nath, quando dá muita vontade de eu comprar alguma coisa, eu vou lá naqueles site da China e compro uma capinha de celular de 60 centavos, aí eu fico calma, fiz a compra. Mas como nós temos essa dificuldade? E como é insaciável? Como nós vivemos de forma gananciosa? Sempre parece que falta alguma coisa. E essa insatisfação está em tudo. Aí você fica insatisfeito com o seu trabalho, você fica insatisfeito com as coisas que você tem na sua casa, você fica insatisfeito com as pessoas, insatisfeito com a sua igreja. Ah, minha igreja, a outra é melhor, né? Insatisfeito com o pastor. Eu acho que foi a Nathalie que leu um texto que fala a respeito do pastor.
Eu vou ler uma parte de um texto, eu acho que é esse mesmo. Se o pastor é jovem, não tem experiência, se é velho, é superado, se fala alto, vive gritando, se fala baixo, ninguém escuta, se brinca com as ovelhas, é metido, engraçado, se não brinca, é sério, chato, se chama atenção, é grosso, se não chama, não sabe impor, se prega muito, é prolixo, se prega pouco, não tem conteúdo, se usa palavras difíceis no sermão, está querendo aparecer, se não usa, não tem vocabulário, se visita pouco, não dá atenção às ovelhas. Se visita muito, não tem o que fazer. Se fala sobre o dízimo, é mercenário. Se não fala, não se preocupa com as finanças da igreja. Se aceita convites para pregar fora, não dá tempo para a igreja. Se não aceita, é porque é desconhecido. Esse pastor, ninguém convida ele, né? Está todo domingo na igreja. Ai, se alguém convidasse o pastor para ele sair um pouco, né? Se sai, pastor não para, hein? Cada dia pregando num lugar. Insatisfação, descontentamento, contrariado, desgostoso, insatisfeito, infeliz. E Filipenses diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Como é bom isso? Como é bom isso? Às vezes quando alguém pergunta para você: você gosta disso? Gosto. Gosta daquilo? Gosto. Como é bom gostar de várias coisas. Como é bom se sentir bem em todo lugar. Numa festa mais chique, numa festa mais simples. E aí, como é bom a gente poder ter essa satisfação, essa alegria com a vida. Nós vemos que aqui era um tempo de oportunidades. O profeta está falando com aquele povo, que eles se lembrassem. O que será que eles deveriam se lembrar? Imagine que eles foram cativos por causa do seu pecado. Ficaram lá os 70 anos, sofreram, agora estavam livres. Será que já se esqueceram de tudo? Se lembrassem. Se lembrassem do amor de Deus, da libertação de Deus. Quanto nós temos lembrança, irmãos, com a nossa vida, o que Deus tem feito na nossa vida, o livramento de Deus, a salvação. Semana passada nós falamos sobre gratidão. O quanto nós precisamos ser gratos por tudo. Bendize a minha alma, Senhor. Não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. O quanto nós precisamos contar as bênçãos. Lembrar dessas bênçãos para contá-las. Esse povo deveria se lembrar. As palavras que eles mesmos falaram, como esta do Salmo 126, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Cadê a alegria? Agora eles estavam lá tristes. Comiam, não se fartavam, bebiam, não se saciavam. Se lembrarmos como é bom a comunhão com Deus, como é bom a bênção de Deus. Deus dá àqueles homens uma nova chance, a oportunidade de abandonarem o seu egoísmo, as suas murmurações, de se voltarem para o Senhor. Abandonarem, deixar de lado as suas casas apaineladas e vamos para lá construir o templo. É o que é dito aqui. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Versículo 8. Aquele povo é lembrado do que eles estavam agindo. Essa é a nossa vontade nessa noite. Mais do que imitar o que é bom, nós precisamos deixar de imitar o que está errado, para fazer o que é certo. Abandonar aquilo que não agrada a Deus. Paulo
Paulo diz: não se conforme com esse século, não tome a forma desse século, mas viva de forma diferente, servindo a Deus, para a glória de Deus. É tempo de olhar bons exemplos, e tem muitos bons exemplos, para fazer o bem. Quantos bons exemplos. Quero terminar contando uma história. Eu achei tão bonita essa história, de dois irmãos, Albrecht Dürer, alguma coisa assim. Conta que esses dois irmãos eram muito pobres. Eles tinham desejo de estudar artes. Como não tinham condição de pagar uma escola, eles fizeram um trato entre si. Vamos tirar uma sorte para o ímpar aqui, né? E o que ganhar vai estudar na escola de artes. O que perder vai trabalhar nas minas de carvão para ter dinheiro para pagar, sustentar o que está estudando. Entenderam? Quando você que está estudando tiver já ganhando dinheiro com seus quadros, você já formado, aí sim você volta e paga a escola do outro que ficou na mina de carvão, e assim os dois seriam grandes pintores e trabalhadores com essas artes. E foi isso que aconteceu. Então tiraram lá a sorte. Um dos irmãos que ganhou houve a despedida, e o outro foi trabalhar nas minas de carvão. Esse irmão que começou a estudar numa escola famosa de artes, logo se destacou e os seus quadros eram conhecidos, começaram a ser conhecidos. Em pouco tempo ele ganhou certo dinheiro. Então, depois de terminar a faculdade e já ter condições, ele voltou. Nesse dia que ele voltou, teve uma grande festa na casa, na família. E naquela hora o irmão disse: olha, agora então é a sua vez. Você pode ir lá estudar. Eu vou pagar o seu curso como prometi. O outro irmão olhou para ele e falou assim: olha, eu fico muito agradecido, mas o tempo passou. Os meus traços não são mais firmes como antes. Esse trabalho na mina de carvão tirou um pouco a minha capacidade. E eu não vou poder estudar, eu não vou estudar. Mas eu fico muito feliz por ter realizado um sonho, o seu sonho. Esse irmão, comovido, o agradeceu. E pintou esse quadro, que chama Mãos em Oração. Que é uma mão, né? As duas mãos, sim. Sujas. Alguém já deve ter visto esse quadro por aí. Mãos sujas de carvão. Mãos em oração. Porque enquanto o irmão estudava, o outro trabalhava e orava por ele. Cuidava dele. Que exemplo, irmãos. Que exemplo. Infelizmente, hoje a gente vê um irmão querendo roubar a herança do outro. Um irmão matando para ficar com o dinheiro do outro. Matando o pai, né, para pegar a herança. A mulher mata o marido. Que triste. E quando que um exemplo como esse é um exemplo a ser imitado. Fica aí o desafio. Ser imitadores de Deus no mundo atual. Um mundo de perda de valores. Que Deus nos livre de querer ser como o mundo é. Nos afaste, né, de tudo isso que gera o mal na nossa vida. Nós vamos colocar em pé agora. Nós vamos orar, já preparando para o encerramento nesse momento. Deus querido, nós somos agradecidos a Ti por este momento, ó Deus, de estudo da Tua Palavra. Sabemos que o povo de Israel, ele é uma figura da nossa própria vida, ó Deus. E que essa libertação deles, ó Deus, representa também a libertação que nós temos em Jesus. E que libertos, ó Deus, o Senhor nos chamou para
servir ao Senhor, ó Deus. E como aqueles que voltaram do cativeiro, esqueceram de servir ao Senhor, mas se preocuparam consigo mesmo. E por isso, ó Deus, não se alegravam, não se saciavam. Muitas vezes nós vivemos dessa forma. Por mesmo depois de ser libertos, perdoados, salvos na cruz, muitas vezes nos afastamos do Senhor e estamos tão preocupados com o nosso trabalho, com a nossa casa, com os nossos filhos, com a nossa vida, ó Deus, que esquecemos do templo do Senhor, que esquecemos do Espírito Santo que habita no nosso coração. Ó Deus querido, afaste de nós todo o egoísmo, todo esse esquecimento. E que como aquele profeta falou àquele povo, ó Deus, que o Senhor Deus venha falar aos nossos corações, para que possamos novamente deixar outras coisas para servir ao Senhor. Pois é disso que o Senhor se gloriará, ó Deus. Quando nós colocarmos o Senhor em primeiro lugar. Quando nós não tivermos apenas a preocupação em possuir coisas, em ostentar coisas, mas em servir uns aos outros e servir ao Senhor. Que a tua mensagem, ó Deus, seja clara, ó Deus, às nossas mentes e nos fortaleça, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.